Cordiais saudações, caros seguidores e simpatizantes da página Professor Antônio Marcos. O presente vídeo serve para fazer uma breve reflexão sobre o texto narrativo, sobretudo para os alunos que estão no currículo Cambridge. É necessário que saibam, alguns ou tenham domínio sobre a produção do texto narrativo, uma vez que é uma das produções textuais exigidas nos exames IGCSE e AS Level. Portanto, um texto narrativo, neste sentido, vai ser aquele que procura relatar ou contar uma história ou uma sucessão de acontecimentos que ocorrem num determinado espaço e tempo, portanto, com um conjunto de ações praticadas por personagens. E é por isso que é fundamental o conhecimento das categorias da narrativa. O que seria uma categoria da narrativa? Portanto, a categoria da narrativa são todos aqueles elementos que ocorrem num texto narrativo para fazerem que o texto flua, no entanto, que tal. E neste sentido, vou destacar todas as categorias da narrativa com mais especificidade na categoria ação. A ação vai ser o desenrolar dos acontecimentos, ou seja, o conjunto de acontecimentos que ocorrem ao longo do texto narrativo. E essas ações são praticadas essencialmente por personagens. Numa narrativa, neste caso externamente, a ação divide-se considerando três elementos. Neste caso, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Entretanto, internamente a ação ela divide-se da seguinte forma. Nós temos um primeiro momento que é o momento de estabilidade, ou seja, este momento em que as personagens gozam da sua paz plena, tanto daquele momento inicial em que não houve nenhuma situação que veio alterar o estado das coisas. E depois temos o momento que se designa de situação perturbadora, portanto, aquela situação que veio perturbar a estabilidade inicial. E em seguida vamos ter a tentativa de restabelecimento do equilíbrio, em que as personagens tentam restabelecer o equilíbrio inicial que tinham. Em seguida temos o clímax, que vai ser o ponto mais alto da narrativa. E por fim, mas não menos importante, nós vamos ter o desfecho em que se restabelece o equilíbrio, que não é necessariamente semelhante ao inicial, mas vai ser um novo estado das coisas. Em seguida, nós vamos ter a personagem, que é nada mais, nada menos do que aquela categoria que, de alguma forma, desempenha as ações. E quanto ao papel, a personagem ela pode ser principal, secundária e figurante. Em seguida, nós vamos ter a categoria de tempo. O tempo tem a ver com a duração dos eventos ou dos acontecimentos. Tanto que o tempo pode ser ele cronológico, do discurso, ou tempo histórico. Em seguida, nós temos a categoria espaço, que é onde decorrem as ações da narrativa. Ou seja, por exemplo, se eu estiver a narrar uma história que se circunscreve a Maputo, portanto, o meu espaço vai ser a província de Maputo. Em seguida, nós temos a categoria de narrador. O narrador é aquele que conta a narrativa, ou seja, que conta a história. Mas é importante ressaltar que o narrador não é autor do texto. Portanto, o narrador é uma entidade criada pelo autor. Muitos alunos tendem a confundir esses dois elementos. Portanto, por um lado temos uma entidade criada, por outro lado temos uma entidade criadora. E pronto, era mais ou menos esta breve reflexão que eu queria trazer sobre o texto narrativo. Estou convicto de que vocês perceberam essencialmente o que é esse texto e a importância do mesmo. Muito obrigado e, por favor, subscrevam a página, coloquem o sino para que recebam mais notificações dos vídeos que nós vamos apresentar. Até breve.